Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre estenose hipertrófica do píloro e, para facilitar a explicação, a gente vai apresentar inicialmente um caso clínico que a gente adaptou de um dos artigos que nós pesquisamos. RF, sexo masculino, nascido dia 1º de setembro de 2019, foi admitido no setor de pediatria do Hospital de Bragança 22 dias após seu nascimento. Ele apresentava episódios de regurgitação recorrente desde a terceira semana de vida e perda ponderal a partir do 9º dia até então. No decorrer do internamento e por ordem médica, foi realizado estudo analítico 2 vezes, que não revelou nenhuma alteração, implementaram-se medidas anti-refluxo, restringiu-se a alimentação do bebê a leite adaptado, suplementando com soroterapia, e iniciou o inibidor de bomba de prótons. Mesmo após estas medidas serem implementadas, o recém-nascido tinha, no 7º dia de internamento, episódios cada vez mais recorrentes de vômitos alimentares, assim como acentuada perda ponderal, e por isso a equipe decidiu marcar esses exames mais específicos. Ao 9º dia de internamento, após a RF perder um total de 40 gramas, com episódios de vômitos pós-brandiais e em jato, sendo algum deles de cor acastanhada, foi realizada a ecografia abdominal e a consulta de gastroenterologia pediátrica, na qual foi possível visualizar a estenose do píloro. Bem, meu nome é Nícia e eu vou falar um pouco da embriologia e da etiologia. Por tratar-se de uma doença diagnosticada mais comumente no período neonatal, nós optamos por abordar o mecanismo embriopatogênico e sua etiologia. Entretanto, a etiologia da hipertrofia pilórica é controversa. Sabe-se que alguns fatores hereditários são relevantes, uma vez que a elevada incidência da anomalia em gêmeos monozigóticos é sugestiva dessa relação. Além disso, fatores ambientais envolvendo a inervação do músculo pilórico, o controle hormonal, proteínas presentes na matriz extracelular, inervação peptidérgica e mitrética, bem como alterações do fator de crescimento do músculo liso, parecem estar envolvidos com os mecanismos que levam ao espessamento desse esfíncter. Por fim, estudo científico experimental propõe-se que a ausência da oxidonitrobicintase na embriogênese leva ao aumento da camada muscular e ao espessamento pilórico. Com relação à epidemiologia, não se trata de uma anomalia infrequente. Ela comete 1 para cada 150 nascidos vivos do sexo masculino e 1 para cada 750 nascidas vivos do sexo feminino. Uma curiosidade é que o acometimento maior é dos primogênitos. Bom, gente, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou estar comentando com vocês sobre a anatomia e a fisiologia que estão envolvidas na estenose hipertrófica do píloro, me baseando nesses 4 principais eixos aqui. Inicialmente, eu queria destacar com vocês as 5 principais regiões do estômago, que é a região cárdia, onde está o esfíncter cárdico, o fundo, o corpo, delimitado aqui pela curvatura menor e curvatura maior, o antro ou antro pilórico, e a região do píloro, que é onde está o esfíncter. Nessa outra imagem aqui também a gente pode ver que o estômago ele é composto majoritariamente por músculo, e essas camadas, em camadas, né? E essas camadas têm tipos. A gente tem a camada longitudinal, que se dispõe de forma mais superficial e nas curvaturas, né? Na curvatura menor e maior. E entre elas a gente tem a camada oblíqua externa. E mais profunda ela, a oblíqua interna. E entre essas camadas oblíquas a gente tem a camada de músculo circular, a camada circular. Nessa outra imagem aqui a gente vê em maior detalhe as pregas do estômago, né? Aqui a gente vê o piloro e percebe que ele também é composto majoritariamente por camadas de músculo circular, que são os que são afetados e provocam a estenose hipertrófica. A gente pode aqui também delimitar as funções do piloro, que é a de, quando ele está relaxado, promover o esvaziamento gástrico, isso a partir de algumas variáveis, como a disponibilidade do duodeno, de estar neutralizando aquele químico que está chegando ali, com um caráter bem ácido, e também uma disponibilidade espacial dessa região aqui, né, que tem que estar vazia. E, além disso, esse esvaziamento também ele analisa o grau de digestão do quimo, como que esse bolo alimentar, a situação desse bolo alimentar. E quando ele está contraído, fechando o estômago, ele possibilita os movimentos cíclicos de digestão do estômago, que o alimento bate ali e volta para a região do fundo e do corpo para continuar o ciclo de digestão. Já que na parte de inervação, a gente pode delimitar que a inervação simpática ela é feita através de ramos que saem ali desde o sexto até o 9º gânglio paravertebral, que vão estar formando o nervo esplâncnico maior, né, que faz a inervação do piloro, possibilitando e mantendo a contração do piloro. Já a inervação parasimpática é feita através do nervo vago do seu ramo esquerdo, que vai estar indo na região do estômago, formando o plexo gástrico anterior, inervando o piloro e possibilitando o relaxamento e, então, o esvaziamento gástrico. Falando agora da patogenia e manifestações clínicas da estenose hipertrófica do píloro, a gente tem, de acordo com informações coletadas na literatura, que ocorrerá o espessamento das camadas musculares lisas, a longitudinal, especialmente a circular, da região pré-pilórica. Esse espessamento, ao contrário do que o nome indica, não se dará somente através do processo de hipertrofia,
mas também pela hiperplasia das células da região afetada, com aumento tanto no volume quanto na quantidade das células musculares. Acontece que, com o aumento dessa massa muscular, ocorrerá uma redução no tamanho do lumen pilórico, causando a sua obstrução, como podemos ver nessas duas imagens. A partir disso, dependendo do grau de obstrução e da sua duração, o estômago pode se dilatar enormemente em decorrência do aprisionamento do conteúdo gástrico. A consistência do piloro nessa condição é marcadamente firme, quase tão dura quanto a de cartilagem. Além disso, o piloro aumentado na doença pode, ainda, ser palpado com uma proeminência em forma de azeitona, e fortes movimentos peristálticos do estômago podem ser observados pela simples inspeção da parede abdominal. Vale aqui destacar que no exame físico do adulto, o piloro aumentado é menos facilmente palpável quanto é nos bebês. Dentre os sintomas clássicos, o vômito é tipicamente o primeiro e tende a aparecer entre a segunda e sexta semanas de vida. Costuma começar de forma suave, mas aumenta em frequência de episódios e na sua severidade, até progredir para vômitos em forma de jato ou projétil. Aí, com menos comidas e fluidos passando pelo piloro obstruído, os pacientes perdem peso e sofrem com a desidratação e desnutrição. Nessa fase, como uma séria complicação da doença, pode ocorrer a alcalose metabólica em consequência da ejeção e perda de fluidos ricos em íons H+, cloreto e potássio, levando a uma alcalose metabólica associada a hipocloridria e hipocalemia. Quando ocorrem em adultos, eles tipicamente apresentam náuseas, vômitos, saciedade rápida e dor epigástrica pós-prandial. Bom, eu vou continuar agora falando um pouquinho sobre os exames de imagem, que são ferramentas extremamente importantes para o fechamento do diagnóstico. A radiografia ela é uma das possibilidades de exame que pode ser recomendada. Porém, o que é importante enfatizar é que o diagnóstico não é confirmado após apenas uma radiografia comum, uma vez que não se descarta por completo a possibilidade do piloroespasmo, o que demandaria do médico um prognóstico bem diferente. Para uma observação mais detalhada, opta-se pela realização da seriografia esôfago-estômago-duodeno, que seria um raio-x que faz uso de contraste para melhor visualização. Entre os diferentes sinais que demonstram, que apontam para essa doença, um dos mais importantes que eu gostaria de destacar é o sinal do guarda-chuva, que ocorre devido à formação de uma imagem entre o bulbo duodenal e a região do piloro. Essa imagem ela acontece porque ocorre o estreitamento da luz do piloro causado pela hipertrofia de sua musculatura, forma-se uma imagem que parece um cabo de guarda-chuva, enquanto a parte da cobertura desse guarda-chuva seria formada pelo bulbo duodenal. Bom, já em relação à ultrassonografia, que a gente percebe que ela é extremamente sensível, sendo considerada assim um método de diagnóstico que permite a visualização direta da oliva pilórica e também a visualização e a localização do piloro exato, que pode auxiliar posteriormente quando se necessitar a intervenção cirúrgica. Para a realização desse exame, se alimenta o bebê alguns minutos antes de sua realização, para que se possa haver uma observação da passagem do líquido por essa área pilórica. Na ultrassonografia, é possível observar o alongamento do piloro, que normalmente não ultrapassa 1 centímetro, e ele passa a ter 1,5 centímetros no sentido longitudinal em bebês que apresentam essa doença. Além disso, é evidente o espessamento muscular dessa musculatura, que também pode ser medida, e caso essa parede anterior ultrapasse os 3 milímetros, também é um bom indicativo dessa doença. Além disso, deve-se atentar a como se comporta a passagem de líquido que provém do leite ingerido anteriormente ao exame pelo bebê, para que se possa observar possíveis dificuldades na sua passagem. Em relação ao diagnóstico diferencial, que eu gostaria de comentar também, o principal é o piloroespasmo, uma vez que ele também promove certo aumento do comprimento e espessura do piloro, além de alguns sintomas semelhantes. Assim, uma análise cuidadosa deve ser feita para que possa ocorrer um correto diagnóstico. Bom, o tratamento nos casos de estenose hipertrófica de piloro é cirúrgico. Deve ser realizado somente quando o paciente estiver com os eletrólitos e o equilíbrio ácido-básico dentro dos valores normais. Portanto, o primeiro passo nos cuidados com esses pacientes envolve um controle clínico, com a correlação dos distúrbios eletrolíticos e também com uma hidratação correta. Tudo isso para garantir melhores resultados durante a cirurgia. Em seguida, é realizado o procedimento cirúrgico, denominado piloromiotomia extramucosa. A cirurgia pode ser realizada por via aberta, tradicional, no qual é feita uma pequena incisão abdominal oblíqua direta, sem secção dos músculos abdominais, ou por meio de uma incisão também semicircular em torno da cicatriz umbilical, seja qual for. É por essa incisão que o cirurgião vai ter acesso à base do estômago em um procedimento aberto, ou então também dá para ser realizado através de uma videolaparoscopia, no qual envolve a inserção de uma câmera e dos instrumentos cirúrgicos através de 3 ou 4 pequenas incisões no abdômen. E aí isso permite, novamente, o acesso à base do estômago. Em ambas as cirurgias, ao alcançar a base do estômago, o cirurgião no procedimento utiliza-se da técnica de Ramstedt, introduzida em 1912,
que consiste na incisão longitudinal extramucosa do músculo pilórico, sem a necessidade de uma sutura posterior. Essa incisão causa uma abertura no músculo, permitindo que a abertura na base do estômago se expanda para que os alimentos passem para o intestino delgado. Essa técnica operatória consiste hoje no padrão de tratamento para a estenose hipertrófica de pylori e apresenta como vantagem a manutenção da integridade da mucosa e também evita a contaminação intestinal. É um procedimento que tem boas respostas clínicas e com altas chances de cura e retorno precoce à dieta via oral. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado.